Então, pessoal, boa noite novamente. Hoje a gente vai trabalhar com o filo quinidária. Lembrando aí que nas aulas anteriores, o que a gente trabalhou para dando sequência nesse conteúdo de invertebrados 1. Então a gente viu aí os protozoários, que está num que está num reino separado do reino dos animais, né, que está no reino dos protistas. A gente trabalhou aí os protozoários de forma geral. A gente viu que tem os protozoários que são heterotróficos e também tem os protozoários aí, os protistas, né, que são as algas que podem ser unicelulares ou pluricelulares e podem realizar fotossíntese, que estão dentro desse reino dos protozoários. Depois a gente viu aí o primeiro filo no reino animalia, que seria o filo dos poríferos, que são os animais aí filogeneticamente os animais mais primitivos que a gente pode encontrar dentro do reino animal. Tá? Vocês viram que a gente fez aí esses exercícios agora e vocês viram que realmente os animais poríferos, eles são animais bastante simples. Quando a gente se fala aí na parte de nutrição, os animais são filtradores. Nessa parte de quantidade de tecidos, de célula, então a gente vê que eles não possuem tecidos definidos, não possuem uma grande quantidade de células, são pouquíssimas células no organismo inteiro. A parte de reprodução é bastante simples. A gente viu que é um animal bastante simples aí em relação aos outros que a gente vai vendo. E dando continuidade no filo quinidário, a gente já vai ver algumas diferenças aí entre o filo dos poríferos e o filo do quinidário. A gente vai ver já uma sequência evolutiva, uma evolução em se tratando aí aos tecidos, né, a forma de captura de alimento, a forma de alimentação, a forma de obtenção de energia, a forma de obtenção de tecidos corporais. A gente já vai vendo que vai tendo essa diferença aí de um para o outro. Tá? Então, a sequência aqui do filo quinidário, então a gente vai começar a ver agora a introdução geral. Então a gente vê aqui que os quinidários, eles são formados aqui, tanto a gente fala, né, das medusas, podem ser aí as águas-vivas, os escaravelhos, e também os corais, que são formados aí, por exemplo, esse coral muito parecido com o cérebro, né, e os corais a formação de pólipos. Então esses animais aqui, a gente também viu falando dos poríferos, né, em algumas imagens, porque as esponjas também vivem aí muito próxima, formando essa gigantesca, né, quantidade de animais que vivem sésseis dentro dos oceanos. Esse significado desse filo, quinidária, né? Por que esse nome quinidário, professor? Ele vem do grego, que significa quinide, urtiga, que ela vai queimar, arder ou irritar o ser que entrar em contato com essa célula, tá? Então, o nome vem de quinidário e a célula também, ela vai pegar esse início de quinide aqui, a célula que vai fazer essa urtigação, tá? Então, essa célula que vai fazer essa urtigação que está presente nesse filo são as células chamadas quinidócitos. Esses quinidócitos, toda vez que a gente tiver citos aqui nessa parte da palavra, cito significa célula, né? Então, quinido aqui, células que urtigam. Essas células, elas vão conter organelas que vão ser responsáveis pela liberação de toxinas. Essas organelas vão ter o nome de nematocistos, tá? E dentro desses nematocistos é onde vai ocorrer a liberação dessas substâncias tóxicas que estarão presentes nos tentáculos e vão servir aí tanto quanto defesa quanto para alimentação dos organismos. Tá?
Então a gente já vê que nesse caso aqui, a gente já tem uma evolução dos poríferos, porque os poríferos eles dependem da alimentação através do fluxo da água, né? Os quinidários eles vão já conseguir fazer a captura desses alimentos através dos tentáculos deles, com a utilização dessas células urtigantes. Esses nematocistos eles vão ser umas cápsulas explosivas que vão descarregar essas toxinas quando eles se sentirem aí ameaçados ou quererem se alimentar. Então aqui dentro ele vai ter esse filamento enrolado dentro desse nematocisto. Então aqui a gente tem essa célula aqui em volta, né, branca, o quinidócito. Dentro a gente vai ter organela chamado nematocisto, e dentro do nematocisto vai ter esse filamento que vai ser projetado como se fosse uma âncora, e ele que vai liberar essa toxina aí que vai fazer essa urtigação, ou vai arder, ou vai queimar, ou vai irritar. Eles também são usados aí para esses organismos quinidários o termo coelenterata, que do grego significa buraco do intestino, né? Que é um uso indevido como sinônimo, porque eles ainda não têm ainda um intestino propriamente dito. Eles vão ter uma cavidade gástrica que já vai começar a ocorrer ali a digestão extracelular também, juntamente com a intracelular, e a gente fazendo a comparação disso com os poríferos, a gente vê que os poríferos só tinha alimentação intracelular, e aqui a gente já vai ver que já vai iniciar a digestão extracelular também. O habitat aqui, então, eles tem descrito aí cerca de 11 mil espécies de quinidários. A maioria vai ser marinhas, vão formar formas coloniais fixas, que vão ser as mais numerosas. Então essas que são livre-natantes aí, elas vão perder em número para as que são fixas. Tamanho vai variar de microscópicas até 2 metros de diâmetro e tentáculos com até 30 metros. E aí a gente tem lá o fundo do mar, né? A porção negra dos mares, dos oceanos, onde habitam aqui vários organismos que às vezes nem são descritos porque o homem ainda não conseguiu chegar para ver, né? Então pode ser que tenha aí realmente água-viva gigante, né? Então pode ser que exista sim. Eles são abundantes tanto no plâncton quanto no bento, então eles podem ficar mais na superfície quanto na parte mais profunda dos mares e oceanos. Eles vivem aí na região entre marés até grandes profundidades abissais, do Equador aos polos. Então eles conseguem, dentro dos mares aí, conseguem estar presentes em diversas regiões. Principalmente sésseis, mas podem ter também a locomoção e podem ter também a natação lenta, né? Então nesse caso aqui a gente tem uns representantes que são sésseis, são grudados. Esse pólipo aqui ele está se movimentando, ele vai ter uma natação bastante lenta, e tem os que fazem as locomoções, que são aqui as medusas. A maior diversidade ocorre em águas marinhas tropicais rasas, que vão ter aí as águas vivas, os corais pétreos, os zoantídeos e os octacorais. As águas mais frias vão se encontrar os hidroides e as anêmonas do mar, e na água doce vão ter as hidras e alguns hidroides. Então na água doce é onde vai ter a menor quantidade de diversidade dos quinidários. Aqui a gente tem alguns exemplares aí de anêmonas, corais pétreos e octacorais. A maioria desses aqui tudo fixo. Os principais predadores dos quinidários são os cetenóforos, que é muito parecido com
muito parecido com as águas-vivas. Os moluscos, plateumintos, que aí vai ser o próximo filo que a gente vai trabalhar. Os peixes, as tartarugas, estrelas do mar, os ourizos do mar. Então tudo isso aqui vão ser animais que vão fazer a predação dos quinidários. Eles também podem viver também em simbiose, podendo ser aí comensais em conchas e outras superfícies do hospedeiros, ou seja, eles vão utilizar de outros organismos sem causar prejuízo, mas também não vai causar benefício. E o mutualismo, que pode ocorrer entre algas e hidras de água doce, corais formadores de recife, onde os dois vão se beneficiar. Então vai ter o beneficiamento tanto da parte das algas quanto da parte das hidras. Qual que é a importância dos quinidários? Então são corais construtores de recifes, peixes e outros animais associados ao recife fornecem alimento para outros animais e o ser humano. Os recifes, eles são atração turística. Isso aqui é muito bom falar sobre isso aqui, porque essa atração turística acaba virando aí um malefício para os recifes, porque o pessoal acha que tudo que está ali perto das rochas é rocha ou é planta. E aí sai todo mundo que nem uns loucos pisando, né? Isso mais quando estiver na parte mais rasa, saem pisando em cima dos corais e acabam destruindo, matando esses animais, né? E a gente vê aí que eles fazem parte da cadeia alimentar, sendo alimento para outros animais e também sendo abrigo para outros animais, né? Isso aí acaba fazendo a destruição do habitat aí de vários organismos. Rochas coralinas que servem para construções. O corallium, que é uma espécie que é utilizada para a confecção de joias, da classe Anthozoa. Tem quinidários que podem causar queimaduras graves em seres humanos, principalmente os que têm aí a forma de medusa. Então aqui a gente vê nessa perna dessa pessoa aqui, aonde pegou os tentáculos com os quinidócitos, né, ficou marcado, então queimou, urtigou a perna dessa pessoa. Aqui a gente já vai ver uma grande diferença aí, filogenética entre os poríferos, que esses animais aqui eles já são animais diblásticos. Vocês lembram que a gente viu lá em poríferos que os poríferos eles não têm a formação dos folhetos embrionários, então eles não têm tecido verdadeiro. E aqui a gente já tem a formação de 2 folhetos embrionários, diferentemente dos poríferos, né? Então, os 2 folhetos embrionários que são encontrados aqui nesses animais é o ectoderma e o endoderma, né? Quem lembra quem é o outro folheto embrionário, pode digitar aí, eu abri o áudio para falar. Esses 2 folhetos embrionários aqui, o mesoderma, isso mesmo, Nayara. Então, para ser um animal mais completo aí em relação aos folhetos embrionários, o animal tem que ser triblástico, né? Então aqui a gente tem um animal ainda que está passando da relação dos poríferos, que não tinha, para os próximos, que vão ser os plateumintos, que já vão ser animais triblásticos, tá? Então, aqui eles vão ter esses tecidos verdadeiros formando a epiderme, que vai ser essa parte verde que está sendo mostrada aqui nesse desenho ao lado. E a endoderme vai formar a gastroderme, que é a parte aí onde vai ocorrer a parte gástrica primitiva aí. E nesse caso aqui, o mesoderma não existe, ele vai ser substituído por esse mesóglia, que é essa parte aqui, essa amarela dentro, que geralmente é uma parte gelatinosa, amorfa, ou seja, sem células.
Alguns podem apresentar alguns tipos celulares, mas geralmente é formado por uma parte gelatinosa. Eles podem ter simetria radial ou podem ser assimétricos. Essa simetria radial aí é quando a gente vai cortar esse organismo em várias partes para ter as várias partes iguais, tá? Conforme é mostrado aqui. Aí eles vão ter um eixo antero-posterior da larva, torna-se o eixo oral-aboral do adulto. Então a gente vai ver mais para frente que algumas classes dos quinidários eles vão ter as duas formas de vida, tanto a forma de pólipo quanto a forma de medusa. E aí a medusa ela vai ser liberada da parte aqui, ó, oral do pólipo. A boca ela vai ser rodeada de tentáculos, que vai ser a única abertura corporal. Então nesses animais aqui eles vão ser animais ainda protostômios. Quem lembra o que é animal protostômios pode também digitar aí ou abrir o áudio, tá? Eles vão ter essa abertura aqui, onde o alimento vai entrar, vai ser digerido, os restos aqui que não for digerido vai retornar pelo mesmo lugar onde entrou, tá? Então, animais protostômios. A cavidade gastrovascular aí, essa cavidade digestiva vai ser um saco ainda, como eu falei, simples, primitivo, que pode ser dividida em câmeras, bolsas ou canais. Estou aguardando alguém colocar aí o que é animais protostômios ou protostomados. Vou passando aqui os slides, caso alguém não coloque, daqui a pouco eu falo. Isso, Gabriela. Então, os animais protostômios é onde a primeira cavidade, o blastóporo, lembrando lá da embriologia, a primeira cavidade formada ali, o blastóporo, vai dar origem à boca ou a boca e ânus ao mesmo tempo, né? Como esse aqui ele não tem ânus, então a primeira cavidade vai dar origem apenas à boca, diferente dos animais deuterostômios aí, que a gente já vai ver lá na parte dos ouriços e das estrelas do mar, que a partir deles a primeira cavidade vai dar origem ao ânus. Tá? Forma e função. Então eles vão possuir dimorfismo. Esse dimorfismo aí podem apresentar em duas formas. Então eles vão ter dois tipos morfológicos, a forma de pólipo e a forma de medusa. Tá? O pólipo, ele também pode ser chamado de hidroide. Ele vai ser adaptado à vida séssil, ou seja, ele vai ficar grudado em um local e vai ser sedentário. Então o alimento ele vai ter que passar próximo a esse pólipo para ele conseguir, através de seus tentáculos, liberar aí a parte do quinidócito, da célula quinidócita, para grudar esse alimento e conseguir se alimentar. A medusa, ou também chamada de água-viva, ela vai ter existência flutuante ou livre natante. Aqui a gente vê os exemplos, então, de uma forma medusoide e de formas que são formas de pólipos. O que eu falei para vocês, geralmente quando é liberado de um pólipo uma medusa, geralmente na parte da reprodutiva, então ele é liberado aqui da parte dos tentáculos, aonde a boca aqui ele vai se tornar a boca do outro, que ele vai liberando as outras formas de vidas medusoides. As formas corporais elas vão ser básicas ainda, porém um pouquinho mais avançada em relação aos poríferos. Eu pedi, pessoal, ao final da aula para esperar eu anotar o nome de todo mundo aqui, porque conforme o pessoal foi entrando eu já estava dando aula.
eu não consegui anotar todo mundo que entrou agora, tá? Então vou pedir para no finalzinho da aula ele aguardar um pouquinho para eu conseguir anotar todo mundo que estava presente na aula. Então o pólipo é a forma básica do pólipo aí. Então ele vai ter um eixo de simetria oral a boral, onde o oral vai estar aqui voltado para cima e o aboral para baixo, onde ele vai se fixar. Tá? Ele vai formar um disco basal adesivo na região aboral, onde ele vai fixar no substrato. E a extremidade oral vai ter a boca e os tentáculos, que vai ser direcionada para cima. E a mesóglia vai formar a camada delgada aí entre o ectoderma e o endoderma, que vai ser essa parte mais gelatinosa, podendo ser somente uma parte em gel, sem células nenhuma. E eles podem viver isoladamente ou em colônias. Geralmente eles vivem em colônia, os pólipos. A parte da medusa aqui agora. Medusa, ele também vai ter um eixo oral a boral, só que agora vai ser diferente. A boca agora vai estar voltado para baixo e o aboral aqui vai estar voltado para cima. E ele terá um corpo mais alargado em relação ao pólipo. Ele vai ter esse formato de guarda-chuva, sino, pires aí, ou cubo. A boca vai ser localizada no centro da superfície inferior côncava, então a gente vê aqui a boca. Os tentáculos aí serão presos na margem do sino, que vai ajudar a prender a presa e jogar aqui em direção à boca. A mesóglia vai ser um pouco mais espessa, e a simetria geralmente vai ser tetrâmera, ou seja, ele vai ser cortado em 4 partes para a gente conseguir obter a simetria radial das medusas. Se tiver perguntas, pessoal, podem ir fazendo através do chat, tá? Abrindo o áudio para fazer as perguntas. Então, aqui a gente vê as duas formas de estágios de vida dos quinidários, onde realmente é dessa forma, onde tem a liberação das duas formas de vida em um mesmo organismo, eles vão saindo aqui dessa forma. Então, a boca ele vai ser grudada aqui e aí ele vai liberando o estágio de medusa. Tá? E aí a gente tem essa diferenciação oral a boral, oral a boral, tá? E aí aqui a gente vê nessa partezinha preta aqui ao redor a epiderme sendo formada pela ectoderme. Essa partezinha mais branca aqui, a mesóglia, que vai ser o que vai ligar o endoderma ao ectoderma. E o endoderma vai formar aí essa parte gástrica primitiva, onde vai ter a única abertura para dentro dela, a boca. Aqui embaixo é muito parecido, né? Porém, ele vai ter essa parte aqui embaixo onde vai se fixar. Essa parte laranjada vai ser a mesóglia. Aqui ao redor vai ser o ectoderma, dentro vai ser o endoderma. A parede corporal. Eles vão ter o epitélio externo aí, formando a epiderme, de origem ectodérmica. O epitélio interno, que vai ser a gastroderme, de origem endodérmica, que vai revestir toda a cavidade gastrovascular. A mesóglia vai ser a camada extracelular localizada entre os epitélios, podendo ser aí uma lâmina fina e acelular nos pólipos de hidrozoa, e uma camada mais gelatinosa, translúcida e espessa, com ou sem células, nos cifozoa, cubozoa e antozoa, onde vai ser um pouquinho mais alargado aí essa cavidade da mesóglia. Aqui então a gente vê sendo formando os tentáculos que vão trazer o alimento para a boca que vai trazer para dentro da cavidade gástrica. Dentro da cavidade gástrica terão essas células aqui, essas células musculares digestivas que vão fazer a digestão extracelular. As substâncias eles vão conseguir
sugar para passar para as demais células. Entre as células da epiderme aqui e as células da endoderme, vai ter a mesóglia, e na mesóglia a gente já vai ter agora aqui uma diferenciação, onde a gente vai ter células nervosas, tá? E perto aqui das células digestivas vão ter também as células chamadas de quinidoblasto. Esses quinidoblastos aqui, blasto significa jovem, então são quinidócitos jovens, tá? Então essas células conseguem futuramente se transformar em quinidócitos. Isso aqui é muito parecido, né, com uma estrutura que a gente viu no filo anterior, que é o filo porífera, né? Então essas células gástricas da cavidade gastrovascular dos quinidários é muito parecida com as células dos poríferos que fazem a filtração. O quinidócito é uma célula característica dos quinidários. Ela vai ser ovoide ou redonda, com núcleo basal que contém estrutura urticante capaz de eversão chamado quinido. Esse nematocisto vai ser o tipo mais comum de quinido. O mecanismo de descarga aí vai ser a alteração rápida da pressão osmótica. Então vai ocorrer uma pressão de água nessa célula e vai empurrar essa descarga com quinido para fora. Esse nematocisto descarregado, eles serão substituídos em até 48 horas pelas células intersticiais que eu mostrei para vocês ali, que são os quinidoblastos, tá? Aqui a gente vê então, ó, vai ocorrer a pressão osmótica aqui e ele vai jogar isso para fora do quinidócito, né? Isso aqui vai chegar à presa, né, ao organismo, provocando aí essa queimação. Aqui a gente tem vários exemplos aí dos quinidócitos, dessas cápsulas que vão liberar esses tentáculos com quinido. Aqui já vai mostrar a parte do exoesqueleto ou endoesqueleto dos organismos, que pode ser formado de quitina, calcário ou proteína, ou também podem estar ausentes, principalmente na parte das medusas. A ausência de órgãos circulatórios, então ainda aqui a gente não vai ter sistema circulatório. Como não vai ter sistema circulatório, toda substância aí vai ter que ser passada através de difusão simples, facilitada através das células. Os cílios da gastroderme e contração corporal vão promover essa circulação do conteúdo da cavidade gastrovascular e a eliminação também através da boca. As trocas gasosas e excreção de resíduos nitrogenados, principalmente a amônia, vão ocorrer por difusão em toda a superfície do corpo, então eles também não vão ter sistema urinário, tá? O que não for aproveitado aí, as excreções nitrogenadas, elas vão ser também passadas por difusão, só que esse vai ser podendo ser qualquer parte do corpo deles. Aqui, pessoal, mostra essa parte de exoesqueleto e endoesqueleto sendo formado pelos quinidários, e aí muitas vezes depois das mortes desses organismos, né, essa estrutura formada de calcário, quitina, ela pode aí continuar existindo, né, sendo às vezes muito confundida até por rochas. O sistema nervoso, então ele vai ser uma rede nervosa difusa, que vai ter um plexo de células nervosas na base da epiderme e da gastroderme, que vão formar redes interconectadas. Eles vão passar impulsos através dessas células nervosas, através da liberação de neurotransmissores, e essas liberações de neurotransmissores, chamadas sinapses, elas vão poder ser em qualquer direção, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Então, uma mesma célula ela pode passar a informação para a célula de baixo, quanto receber a informação da célula de baixo, tá? E aí, por enquanto, a gente ainda tem os
quinidários como animais que não têm ainda um sistema nervoso central. Eles formam essa parte de sistema nervoso aí, uma rede, e eles ainda não têm a parte de sistema nervoso central, que a gente vai ver que já vai ser modificado nos plateumintos, que vai iniciar-se aí um conjunto de células para a formação do sistema nervoso central. As classes, então, como eu falei para vocês, então, no início da aula, não estavam todos, eu vou falar sobre uma classe agora durante a aula, e aí depois eu vou gravar uma videoaula com, eu vou falar sobre o Anthozoa hoje, e depois eu vou gravar a videoaula do Cubozoa, Sifozoa e da Hidrozoa, e vou postar para vocês no grupo de WhatsApp, tá? Para a gente dar sequência ao conteúdo, e na próxima aula a gente já conseguir falar sobre plateumintos, tá? E aí eu vou deixar para vocês assistirem essas aulas como extra, tá? Para aproveitar esse tempo mesmo, porque a gente teria as 4 horas de aula, né? Então, de alguma forma, a gente vai complementando essas aulas que vão passando aí após o período que a gente termina as aulas online, para a gente de alguma forma compensar essas horas, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos aí de alguns gêneros da classe Hidrozoa, que é formado geralmente por pólipos. Alguns indivíduos da classe Hidrozoa podem formar pólipos e medusa. Então o que a gente tem 2 tipos de gêneros aqui, o Eudentrium e a Tubulária, que são gêneros que estão dentro da classe da Hidrozoa. Aqui a classe da Sifozoa, que são formadas principalmente pelas águas vivas. A classe Cubozoa, que já a gente vê que essa parte muito parecida com a água viva, mas ele é bem maior, essa parte gelatinosa aqui, né? Essa parte oral a boral, a mais espessa. E a classe Staurozoa, que foi uma das últimas classes aí descritas até o momento. Ela foi descrita em torno de 2004, e são bastante pequenos esses organismos dessa classe aqui, e eles são bastante pequenos, geralmente vivem em colônias. E aqui a classe Anthozoa, que a gente vai ver agora, que são formados aí por pólipos. Então, aqui dentro dessa filogenia, né? Então, a gente tem o estágio de pólipo e de medusa. A gente vai primeiro falar aqui nessa aula, então, da classe Anthozoa, que é essa primeira aqui, que a gente vê através desse cladograma, que ele fica apenas na formação de pólipos, né? E aí a evolução para medusa, a gente vai ter a partir daqui, do Cubozoa, Sifozoa, né? E o Hidrozoa. Então, a partir daqui a gente tem a formação das medusas, e nessa primeira classe aqui, dos corais e anêmonas, vai ser na classe Anthozoa, e vai ser apenas a forma o estágio de pólipo. E aí eu vou passar para vocês a videoaula, então, desse restante de classes aqui. Então, iniciando com a classe Anthozoa. Então, a gente vai ver aqui as características gerais dessa classe. Então, cerca de 6.500 espécies de quinidários marinhos sésseis encontrados em águas raras e profundas, em mares tropicais e polares. Aqui, essa classe é onde tem a maior quantidade de organismos, de indivíduos, de espécies diferentes, em quantidade também. Eles são exclusivamente polipóides, ou seja, formam pólipos, e aqui vai estar completamente ausente o estágio de medusa, estará ausente. Podem ser solitários ou coloniais, e os pólipos vão ter aparência de flor, por isso esse nome Anthozoa. Anto significa flor,
zooanimal, então animais em formas de flor. Aqui a gente tem alguns representantes. A gente vê muito isso aqui, geralmente quando a gente vai no mar, né, faz uma flutuação, um mergulho, alguma coisa assim, ou assiste esses documentários da TV. A gente vê bastante esses corais aqui formando essas gigantescas estruturas aqui parecendo o cérebro. Então eles também estão dentro da Anthozoa. As características distintas dos pólipos aí dos antozoários. Acho que não tem o biólogo que não ama a biologia marinha, né? Mesmo estando aqui em Rondonópolis, mas a gente é apaixonante, né? A gente ver esses organismos aí. Eu tive já a oportunidade de, quando eu estava fazendo a faculdade, de fazer um mergulho e é realmente fascinante o fundo do mar, né? E olha que eu cheguei no máximo, acho que a 7 metros de profundidade, mas é fascinante. Mas não tem problema, Matheus, não saber nadar não. Os instrutores eles descem junto com a gente, segura a gente. Eu não sabia nem bater o pé de pato, então geralmente ele que me carregava, porque é muito estranho. Mas quem nunca fez isso, a oportunidade que tiver de chegar no mar, fazer uma flutuação, um mergulho, é único. Eu fiz enquanto eu estava fazendo a faculdade ainda, em Angra dos Reis. Então foi maravilhoso, né, ver esses organismos de perto. Projeto de formatura, muito bem, cara. Se vocês forem aí, vocês me chamam. Lembra do professor? Fala, vamos chamar o professor também. A boca, então, ela leva ao interior de uma faringe, que se estende por mais da metade do interior da cavidade gastrovascular. E essa cavidade gastrovascular ela vai ser dividida por septos ou mesentérios longitudinais. E aí aqui eles vão ter as gônadas, que são gastrodérmicas, as gônadas onde vão fazer a formação aí, dos gametas. Ela vai estar aqui próxima à formação gástrica. A mesóglia ela vai ser fibrosa com células mesenquimais, então nesse caso aqui a gente vai ser a mesóglia, que é essa parte gelatinosa com alguns tipos de células. E os nematocistos não vão possuir o opérculo, que a gente viu naquela célula lá que eles jogam para fora, parecendo como um arpãozinho. Nesse caso aqui não existirá. Aqui a gente vê então essa parte, vai ter a parte basal onde ele vai ser grudado, as gônadas aqui, ó, muito próximo à parte gástrica, né? Então a boca, a parte gástrica, as gônadas que vão fazer a liberação dos gametas, e aqui vai ter as células que vão estar dentro da mesóglia, que vão ser células fibrilares aí, que vai ajudar na sustentação desse pólipo. As subclasses aí do Anthozoa, então a gente vai ter a subclasse eles são urtigantes, porém não tanto igual dos outros, tá? Os outros eles vão conseguir fazer captura das presas com mais facilidade, tá? Eles vão ter os quinidócitos, porém eles não vão ter aquele preparo que a gente viu lá no outro, que é a liberação daquela forma lá, que é jogado o quinido daquela forma, né? Então eles vão conseguir se alimentar também, tal, porém não vai ser conforme, por exemplo, os tentáculos de uma água viva ou de algum outro que esteja, por exemplo, na classe do Cubozoa, Sifozoa e Hidrozoa, tá? Mas eles também vão ter os quinidócitos, sim, que vão ajudar eles aí na parte da alimentação. A única coisa que não vai ter vai ser aquele arpãozinho que está dentro da célula. Até eu esqueci o nome agora do quinido, tá?
Então, a zoantoária e a exocolária são subclasses dentro da Anthozoa. Aí vão formar as anêmonas no mar e os corais pétreos. Eles vão ter planos aí hexâmero, que vai ser de 6 ou múltiplos de 6. Então a gente vê que, por exemplo, onde tem vários tentáculos aqui, serão múltiplos de 6, né? E aí vai ser muito difícil fazer um plano corporal aqui para recortar isso aqui, por exemplo, com 36 tentáculos, aí vai ser bastante difícil. Aqui a gente tem uma outra subclasse, que é a Seriantipatária, que vão ter os ceriantos e os antipatários, que vai ter um plano hexâmero. Aqui a gente vê esse aqui da esquerda, que são corais com esqueleto axial, córneo, marrom ou preto. Aí ele vai ser muito ramificado, então a gente vê aqui que ele vai ter bastante tentáculos, e pólipos com poucos mesentérios e tentáculos. E vai ocorrer em todos os mares de profundidades médias. E aí a gente tem as anêmonas de tubo, que formam essa parte tubular aqui embaixo, que são os ceriantos, que não vão possuir um disco pedal para se fixarem aos objetos, ficando fixos sempre no mesmo local com a ajuda de seus tubos. Além dos nematocistos, os tentáculos também possuem cílios microscópicos cujos movimentos mantêm o disco oral e o próprio tentáculo livre de detritos. E conforme a longevidade do animal em seu habitat natural, o tubo dos ceriantos pode chegar até 50 centímetros de comprimento, então meio metro. Aqui a gente vê alguns esqueletos desses Seriantofilaria aí, filária não, né? Seriantipatária. E aí são usados até para fazer o que eu vou falar aqui? Isso aqui não é uma joia, né? São bijuterias, né? Vamos falar bijuterias aí. As mulheres que gostam de usar várias coisas diferentes, né? Então são utilizados aí também para essa parte de embelezamento da mulher. Aqui a gente vê também os exemplos dos ceriantos, que é um gênero aí dentro dessa subclasse. Aqui a gente vê a outra subclasse, que é a alcionária ou a octacolária, que vão ser corais moles e córneos com penatuláceos e gorgâneas, e vai ter um plano octâmero. Então sempre quando a gente for contar aqui ao redor de cada pólipo, a gente vai ver que tem 8 tentáculos. Então, começar por esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então todos eles aqui dentro dessa subclasse octocolária vai ter essa quantidade aqui de tentáculos, que serão 8. Então aqui a gente vê as várias formas desses octaclários, que vão ter 8 tentáculos. Então a gente vê que eles podem viver tanto em colônias quanto sozinhos. E às vezes quando a gente vê isso em forma de colônia, nem parece ser o quinidário, mas eles estão vivendo em colônias. Aqui uma outra subclasse, a hexacolária, que vão ser 6 ou múltiplos de 6, serão pólipos coloniais ou solitários, que vão ser mais robustos, parede espessa de estrutura complexa e variável, mas não ocorre o polimorfismo nas colônias, ou seja, elas serão sempre em forma de pólipos. Os mesentérios aí, que são septos, eles vão serão arranjados em pares, completos ou incompletos. Especiais solitárias são as anêmonas. Os pólipos maiores e mais robustos habitam substrato rochoso e recifal. Espécies coloniais são os corais pétreos e os
escleractíneos, que secretam um esqueleto calcário maciço na base do pólipo. E aí é onde eu mostrei lá para vocês que vai formando aquela parte de exoesqueleto lá. E aí eles vão vivendo em cima dessa parte de esqueleto que vai dar essa sustentação. As construções sucessivas de corais pétreos no tempo geológico e junto com outros organismos marinhos que produzem esqueleto calcário possibilitou a formação desse ecossistema de recifes de corais em mares tropicais. Então, sempre conforme vai morrendo essa quantidade de animais, vai ficando essa parte de esqueleto e os outros vão formando os outros animais em cima. Parece às vezes que eles estão em quantidades de rochas muito grande, mas aí acima dessas rochas ainda pode estar o exoesqueleto de animais que já morreram. As anêmonas do mar. Eles vão ter aí um disco basal que vão prender o animal ao substrato. Extensão maior é a coluna. O disco oral apresenta ao centro a boca. A boca ela vai conduzir a uma faringe que se estende até a metade da cavidade interna. E em cada lado da faringe estão os sifonóglifos. Esses sifonóglifos são umas quantidades de cílios aqui que vai ajudar na captura dos alimentos. Esses sifonóglifos eles formam uma reentrância em cada canto da boca, que são canais ciliados aí que vão facilitar a entrada da água na cavidade gastrovascular. Os filamentos mesentéricos longitudinais, eles formam septos, então eles vão dividir isso aqui em câmeras, tá? Nos quais encontram-se as gônadas, que vai auxiliar aí na parte da formação dos gametas. E em cada mesentério vai encontrar o músculo retrator longitudinal. E esse músculo aí vai ajudar tanto na entrada da água quanto na saída, porque eles vão ter apenas um orifício para entrada e saída, que será a boca. Então a gente vê aqui que eles são mais robustos, né? São mais bonitinhos do que aqueles outros que parecem umas plantas, né? Então eles são mais robustos e vão apresentar aí essa grande quantidade de tentáculos, e essa parte dos sifonóglifos eles vão estar aqui dentro, abaixo dessa primeira cavidade que vai ser a faringe, tá? E aí a gente vê aqui, ó, que as gônadas elas estarão aqui bem próxima da cavidade gastrovascular. A reprodução pode ser tanto assexuada quanto sexuada. Na reprodução assexuada, não vai ser por brotamento, e sim por fissão longitudinal. Eles começam a aumentar o tamanho, até que eles se desgrudam e formam dois organismos, tá? Como se fosse uma mitose de um organismo pluricelular, né? Então ele aumenta e se divide. A maioria deles são hermafroditas, ou seja, eles conseguem produzir no mesmo organismo tanto o óvulo quanto o espermatozoide, os gametas, porém, para não ocorrer aí a autofecundação, o único tipo de gameta será liberado durante o período reprodutivo. Então, esse aqui ele consegue liberar os dois, mas nesse ciclo reprodutivo, por exemplo, ele vai liberar só o feminino. E esse aqui é o contrário. Nesse ciclo, então, ele vai liberar o masculino. Aí ele vai se juntar, vai formar aí um desenvolvimento de uma larva, e essa larva vai grudar em algum local e vai formar o novo pólipo, tá? Essa larva aí é uma larva plânula, então ela vai ser livre-natante, e vai conseguir chegar a um outro substrato para grudar e formar um outro pólipo. A nutrição deles, eles são carnívoros, então a gente vê aqui, por exemplo, a alimentação comendo um caranguejo e aqui um peixe. Então eles vão chegar lá, por exemplo,
às vezes para se defender, né, usar como abrigo, e aí as células vão conseguir neutralizar esses organismos e eles vão conseguir fazer alimentação. As morfologias dos corais pétreos ou escleractíneos é onde eles vão formar aí essa parte desse esqueleto aí abaixo desses organismos. Então a maior parte ele vai ser colonial, com pólipos variando aí de 1 e 3 milímetros de diâmetro, embora a colônia possa chegar a ser muito grande, então eles são bastante pequenos. E aí você vai ver uma gigantesca quantidade de corais, porém vai ser vários organismos que estarão vivendo em forma de colônia. Os pólipos coralinos, aí, o coralito, ele tem estrutura similar às das anêmonas do mar, embora não possua o sifonóglifo, aí, que é essa parte ciliar aí que vai ajudar na entrada da água. Secretam o carbonato de cálcio pela epiderme, da base dos pólipos, que é depositado embaixo dos tecidos vivos, formando um esqueleto chamado exoesqueleto. Então aqui embaixo aqui, ó, é onde são formados os exoesqueletos, e aí em cima desse esqueleto é onde eles vão conseguir se fixar, formando essas colônias. O esqueleto serve de proteção e de substrato para que o pólipo consiga se fixar. O esqueleto aí é em forma de taça, dentro da qual o pólipo se fixa. As paredes da taça ou cálice são chamadas de teca e o assoalho de placa basal. Então, essa parte aqui, pessoal, é o esqueleto, tá vendo? Escrito teca aqui. Então, aqui a gente também tem a teca desse lado. E essa parte aqui embaixo é chamada de placa basal, onde eles vão se fixar. E a gente vê aqui também, conforme eles vivem em colônia, que eles vão se grudando nos indivíduos aí na parte lateral. Tá? Então essa placa basal ela contém delicados septos calcários radiais, que vão ser os escleroseptos, que vão ser liberados aí pelos organismos vivos. Cada esclerosepto ele vai projetar-se para cima em direção à base do pólipo, pregueando as suas camadas basais e inserindo-se entre um par de mesentérios. Então a gente vai ver que eles vão subindo aqui, formando esses septos. E o esqueleto ele vai apresentar-se de diversas formas, entre ramificada, maciças, palmadas, foliáceas, e pode também atingir grandes dimensões. Então aqui a gente vê essa grande quantidade aí, a formação de recifes, onde eles vivem de forma colonial. São bastante pequenos, porém vivem aí um próximo ao outro, tomando dimensões gigantescas, formando os corais. Então aqui a gente vê nessas imagens, são recifes saudáveis em Fernando de Noronha, em Pernambuco, que é um local que eu ainda tenho vontade de conhecer. Né? Não é tão baratinho assim, principalmente para você ir para as ilhas de Fernando de Noronha, mas é um local que eu tenho muita vontade de conhecer. Eu só não tenho vontade de conhecer a parte dos tubarões, mas as partes de corais aí e os peixes menores eu tenho muita vontade de conhecer. Eu quero um dia ir, né? E caso algum dia eu chegue lá, eu tenho certeza que eu vou ter que ir sozinho, né, ou com a minha filha, porque a minha esposa ela não sabe nadar, mas ela tem fobia de entrar dentro da água, então com certeza ela não vai mergulhar. Então eu vou ter que ver isso aí sozinho, né? Infelizmente. Aqui os pólipos da colônia estão unidos lateralmente, aí a parede da coluna de cada pólipo aí se dobra para fora acima da taça e forma conexões com as dobras similares dos pólipos adjacentes. Aí essa parte que vai ligar, então aqui ó, a gente tem um pólipo e ele se liga com o outro, tá? Essa parte que vai se ligar aí vai se chamar senênquima, que vão recobrir totalmente esse exoesqueleto. Então quem olhar por cima não vai conseguir enxergar o exoesqueleto, porque esse senênquima ele vai recobrir
todo esse esqueleto que vai existir ali entre os pólipos. O sênquima, ele contém uma extensão de cavidade gastrovascular e epiderme. Então, como eles vivem em colônias, um animal consegue se alimentar e passar nutrientes através desse sênquima aqui para os indivíduos laterais. A colônia viva fica acima desse esqueleto, cobrindo completamente. As configurações esqueléticas das várias espécies de corais depende em parte do padrão de crescimento da colônia e em parte do arranjo dos pólipos da colônia. E aí o tamanho da colônia aumenta com o brotamento de novos pólipos, podendo ser também tanto de forma assexuada, como a gente viu lá, ele cresce e se divide em dois, quanto também de forma sexuada. A forma, estrutura e as dimensões desses coralitos, o número e o arranjo dos escleroseptos são características taxonômicas utilizadas nas classificações dos corais pétreos. Na fauna brasileira existe apenas 18 espécies que formam os recifes. Isso vai ser devido à turbidez das águas durante quase o ano todo, que é onde chega o aporte de água doce dos rios. E no Brasil estão distribuídas em pequenos pontos nos litorais do Nordeste do Atlântico Sul. Principalmente, as principais formações estão em Touros, Rio Grande do Norte e Abolhos, na Bahia. Quanto tempo eles vivem? Eles vivem bastante tempo, né, caso não ocorra a predação. Então são vários anos, tá? Vai depender muito se existir alimentação, não tiver poluição no local, eles vão viver vários e vários anos, tá? E logicamente, né, os que forem morrendo aí, por exemplo, sei lá, uns 10 anos vão morrendo, eles vão sendo substituídos e os corais eles não vão perdendo esse aspecto deles, né? Caso tenha poluição, essas coisas aí, vai diminuindo os aspectos de vida aí deles em muito, tá? Aqui, ó, estudo inédito realizado aí, monitorou a saúde dos recifes dos corais e aponta que nos últimos 50 anos o país perdeu cerca de 80% desse ecossistema, tá? Então, nesse caso aqui, eles não vão viver muito, tá? Por quê? Devido à poluição doméstica e industrial que são jogadas aí na parte litoral, tá? Não sei se vocês já viajaram muito aí para a parte litoral, mas aí na minha primeira viagem, que foi quando eu fui para o Rio de Janeiro, e daí fui para Angra dos Reis, eu fiquei todo feliz que eu estava indo para Angra dos Reis. E chegando em Angra dos Reis, eu me deparei com um gigantesco esgoto, uma cidade muito fedida mesmo assim, e aí eu falei, mas gente, não é possível, o povo mostra lá Angra dos Reis, né, como aquelas ilhas bonitas e tal, e aí sim, é muito bonito quando você pega um barco e viaja alguns quilômetros ali da parte da cidade, né, e foi até engraçado porque a gente viajou vários alunos que o litoral sul é mais pobre, porém mais limpo, isso mesmo. A gente chegou à noite em Angra dos Reis, a gente estava com um monte de alunos, né, que nunca tinham visto o mar, e aí a menina falou que a primeira coisa que ela ia chegar lá, ela ia correr e ia experimentar a água salgada do mar. Mas a gente chegou à noite, dava para ver o mar, mas porém estava muito fedido, um cheiro de esgoto insuportável. Ela correu lá e colocou a mão no mar e pôs na boca. Aí no outro dia de manhã ela pegou a água de onde estavam fazendo um tratamento de esgoto do mar ali, porque era uma grande quantidade de esgoto jogando, a gente quase vomitou por ela. Mas assim, a gente vê que próximo aos litorais a gente acaba destruindo toda essa parte aí
de recifes, né? E junto dos recifes vão as quantidades de vários peixes juntos, tá? Peixes, algas, vai todo mundo embora através dessa poluição. O primeiro monitoramento de recifes de corais no Brasil, executado de 2002 a 2010 pela Universidade Federal aí do Pernambuco e pelo Ministério do Meio Ambiente, aponta os recifes que existem próximo a grandes metrópoles do Nordeste, região onde se concentra esse ecossistema e são os mais prejudicados. Então aqui, ó, tá mostrando aqui onde tem esses corais. Então a gente vê aqui, ó, as porcentagens. Então a gente vê uma grande porcentagem onde um pouquinho mais afastado aqui, e é onde tem essa menor porcentagem aqui, que está bem mais próximo aqui de Pernambuco, e é a única que está bem mais próximo aqui. Então aqui a gente vê a localização de Abrolhos, na Bahia, que é o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, com área de cerca de 91 mil hectares, e foi criado pelo decreto 218, de 6 de abril de 1983, e compõe o bioma marinho. Mas a gente vê que geralmente isso não tem lei, mas não é tão aplicado assim, né? A gente viu que quando foi não sei, né, até hoje fala que foi um navio que passou lá e liberou aquela grande quantidade de óleo lá, né? A gente vê que a gente não tem uma preocupação tão grande assim em relação a esses animais, né? A gente vê que o pessoal, às vezes, eles têm uma grande preocupação, muito grande, por exemplo, apenas com a Amazônia, e não vê que a gente tem também um grande bioma aí dentro do mar, que auxilia aí até mesmo na produção da vida de todo o planeta, né? Então tem que cuidar de tudo. Aqui a gente vê algumas fotos aí dos recifes, de corais. Então, como eu falei para vocês, o pessoal gosta de ver, mas não cuida. Então, uma vez que eu fui em Porto Seguro, a gente tinha uma praia gigantesca onde tinha umas rochas, assim, não era areia, e o povo estava andando por cima dos corais e não adiantava falar não, o povo ia andando, né? E aí matava tudo os coitadinhos dos corais, né? Tudo pra ver, mas de forma inconsciente. Na região dos Abrolhos possui a principal formações de corais do Atlântico Sul, e entre suas principais atrações estão os chapeiros, que são colunas de coral de até 20 metros de altura, que se erguem aí abruptamente no fundo e se abrem em arcos perto da superfície, podendo chegar até 50 metros de diâmetro, como imensos cogumelos submarinos. Então a gente vê aqui, né, essa parte deles aqui. A principal espécie formadora desses chapeiros é o coral cérebro, que esse que é muito parecido com o cérebro, que ocorre na Bahia. Nos recifes mais próximos da costa, os chapeiros eles ficam tão perto uns dos outros que acabam unindo-se, formando verdadeiras plataformas. Então aqui a gente vê algumas espécies desses corais que parecem cérebros. Aqui a gente vê um outro gênero aí, Diploria. Aqui a Aquaflora. Os ecossistemas recifais são extremamente sensíveis a variações da temperatura das águas oceânicas. Um aumento relativo pequeno da temperatura das águas superficiais podem provocar a ocorrência do branqueamento, que é um processo relacionado à perda pelos corais das algas fotossintetizantes que vivem em simbiose. E aí as zooxantelas aí que estão presentes no tecido dos corais e que participam de uma cooperação vital que beneficia ambos os organismos, eles vão ter a perda desses pigmentos aí, e aí a perda desses pigmentos vão fazer com que perca também a cor desses organismos, e
eles vão servir de alimento, e em contrapartida do coral ele vai prover abrigos para as algas e eles vão perder essa parte de simbiose, né? Vai ter a morte das algas. E esses distúrbios ambientais podem interromper essa delicada simbiose, causando a dissociação das algas, que vai formar aí esse esqueleto calcário branco que originou o nome de branqueamento. Tá? E aí geralmente, às vezes, quando chega nessa parte aí, a gente já vai ter um animal morto. Aqui na subclasse Octacorallia, a gente já vai ver aqui algumas outras espécies, né? Essas que têm 8 tentáculos. Espécies são coloniais, a maioria ramificada. Vai ter esses gornonáceos que são rígidos e fixos. Espécies mais carnosas e flexíveis enterram-se em substratos brandos e são pequenas. São mais de 3.000 espécies conhecidas. No Brasil, esses octacorais eles são muito diversificados com as várias espécies endêmicas. A maior diversidade ocorre no Oceano Indo-Pacífico. Os pólipos eles são pequenos, alongados e de paredes finas e transparentes e têm 8 tentáculos pinnados com um par de fileiras laterais de pínulas. Tá? Então aqui é esse par aqui, ó, que é liberado fora dos tentáculos. Então vai ter um par de cada lado, tá? Então a gente vê que tem de um lado e do outro. E nesse caso aqui eles vão ter um sinfonógrafo, que são essa partezinha aqui ciliada próxima à boca, que vai ajudar a entrada da água juntamente com... Ok, Matheus, eu já coloquei presença para você. E a gente já está encerrando já também. Os pólipos são conectados por uma massa de tecido chamada esse senênquima, aí, que é a massa de mesóglia perfurada por tubos gastrodérmicos, que são chamados de solênios. São contínuos com as cavidades gastrovasculares de outros pólipos. A superfície é coberta pela epiderme e apenas a porção superior do pólipo ele vai projetar-se acima do senênquima. Tá? Então a gente vê aqui que toda essa parte aqui ela também faz parte do organismo, porém ele vai ser formado esse exoesqueleto e um pólipo ele vai se conectar com o outro aí através do senênquima. Aqui também a gente consegue ver isso, então tem a parte aqui embaixo desse exoesqueleto e eles vão conseguir se sustentar aí em cima dessa parte do exoesqueleto. Isso, Gabriela, tá? Esses endêmicos aí é isso mesmo. Aqui a gente vê um gênero, né? Então desses pólipos, o alcínio. Aqui a gente vê um outro exemplo desse Octalarria. Eles são bastante bonitos, né? Eles vivem em colônias, mas são bastante pequenininhos. Então aqui tem mais dois exemplos de gêneros, a Capinella e a Gorgonia. E aqui para a gente encerrar a aula, como eu falei para vocês, eles são utilizados para fazer alguns tipos de joias aí, essa parte do exoesqueleto deles. Tá? Então é utilizado para fazer tanto colares como brincos, pulseiras. Tá? Então pessoal, se tiver alguma pergunta, podem fazer agora, quiser abrir o áudio. E aí eu vou gravar a aula então das classes Cubozoa, Cifozoa e Hidrozoa, vou postar para vocês assistirem, tá? Eles são carnívoros mesmo, eles conseguem matar o animal, tá? Mas dependendo aí, por exemplo, podem sobrar restos alimentares, por exemplo, de outros animais que comam próximo,
que acabam caindo, mas assim, eles se alimentam mais, eles não são saprófitos, né? Então eles não se alimentam de animais que já estejam em estado de putrefação. Tá? Ah, para fazer as joias, aí vai depender das pessoas, né? Geralmente eles podem matar, sim. Como eu falei para vocês, né? As pessoas para ver acabam destruindo, pisando em cima, né? Imagina para vender as coisas, né? Mas eles podem usar dos que já estejam mortos também, mas como eu falei para vocês, eles vão criando essa grande quantidade aí de organismos em cima do exoesqueleto de outros, né? Então, eles acabam sim fazendo essa parte, eles acabam matando alguns animais para tirar. A gente vê que acaba entrando até em extinção, né, alguns animais devido a essa grande quantidade aí de vendas, né, que quando eles conseguem usufruir para vender partes de diversos animais, né? Então, isso aí é uma parte de tristeza aí. Vou encerrar a gravação. Pedir para vocês aguardarem, tá?